É muito triste o que a gente tem visto. E um estudo do Corpo de Bombeiros mostra que o comportamento das pessoas durante as chuvas pode ser a diferença, viu, entre a vida e a morte. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Major Anderson Passos, do Corpo de Bombeiros. Um bom dia, seja Bom muito dia. bem-vindo. Um dado que me chamou muito a atenção nesse estudo é que as regiões com menor índice de desenvolvimento humano, menor IDH, mais pobres, portanto, são as regiões onde mais acontecem desastres. Quer dizer, a questão, gente, não é tanto a chuva, né? A chuva existe desde que o mundo é mundo, tempestade também. O poder público precisa ser mais atuante. Mas como a gente vê que esse problema se arrasta, né, e parece que não vai ser resolvido tão cedo, as pessoas têm que tomar mais cuidado ainda. Não é isso? Um bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia. Na verdade, o comportamento das pessoas ele interfere diretamente no resultado das tragédias que nós vemos diariamente. Então, um número impressionante de pessoas acaba falecendo por falta de percepção do risco. Nós vemos isso em casos de deslizamentos de terra, em casos de pessoas que até, por incrível que pareça, morrem ao atravessar uma rua alagada, atravessar um curso d'água que ele acredita que vai conseguir Sim. atravessar, mas ele não percebe o risco e acaba falecendo. Ele não imagina que embaixo daquela enxurrada pode ter buraco, pode ter madeira, pode ter pedra, enfim, alguma coisa que vai atrapalhar aquela travessia. A própria força da água, né? Exatamente. Nós tivemos notícias como essa, recentes aqui na região metropolitana, isso é comum nas cidades grandes do nosso estado, em que as pessoas simplesmente ignoram o risco e imaginam que ali com um palmo de água de enxurrada ela consegue atravessar. E crianças são muito atingidas por isso, né? Isso nos preocupa bastante. Da mesma forma, a falta de percepção em relação à movimentação de terra nas encostas, o que nós já vimos uma notícia aí Aí, recente, estamos inclusive. vendo imagens, inclusive, né? O que acontece nesse caso do deslizamento, muitas pessoas moram próximas, né, a esses barrancos. Elas até veem, às vezes, que pode acontecer alguma coisa, mas é muito difícil admitir isso e sair de casa, né? Qual Pois é. seria a orientação? A orientação é observar sinais do terreno, né? Porque a essa época do ano, nós já estamos em dezembro, já em dezembro e janeiro são 50% das chuvas do período chuvoso são concentrados nesse período. Então o terreno já vai ficando alagado, já vai ficando encharcado. Então se a pessoa perceber que tá havendo aparecimento de água em algum ponto dessa encosta, algum tombamento de algum poste, alguma cerca, algum muro, qualquer deslocamento de terra, é um sinal de alerta muito grave. Ela deve sair, procurar local abrigado e retirar sua família. Pois é, mas ela deve assumir o comportamento sozinha ou ela deve procurar, né, o serviço público mesmo, procurar a defesa civil? Qual que é a orientação? Sim. A primeira coisa é procurar um local seguro, qualquer hora do dia ou da noite. Acionar os órgãos de defesa civil para que possam tomar providência em relação à movimentação de massa. Naturalmente, a principal preocupação de todos nós, inclusive do morador, deve ser proteger a sua Sim, família, sempre. naturalmente. E procurar os órgãos de defesa civil para que possam adotar as medidas de contenção daquela encosta eventualmente. Vamos falar agora do pedestre, né, que está Sim. passando pela rua ali, você Uhum. já falou um pouquinho. Sentiu que a coisa está ficando feia, está com medo de passar, ou está com pressa também de chegar em casa, né? Qual que é a orientação para quem está a pé? Elisângela, a orientação é se colocar numa posição de segurança. Ela deve, às vezes, perder ali um minuto, alguns minutos no seu trajeto, mas se manter em local abrigado, um local mais alto, porque nós temos visto aí, as cidades elas são muito impermeabilizadas. Então, a menor chuva acontece alagamentos, enxurradas muito fortes. Então, deve aguardar. Jamais deve tentar Permanecer atravessar uma enxurrada, por menor que seja. e nem permanecer no local, Muito né? menos Claro. permanecer. Nós vemos casos de Mas até automóveis, né, passando em sim. enxurrada. Mas tem casos em que a pessoa é o dono da loja, por exemplo, está vendo a loja, né, a água entrando. Nesses casos, qual é a recomendação? Deixar mesmo o local também? Esses locais já são conhecidos, né? Então as Sim. pessoas normalmente já têm algum tipo de proteção, de barreira, já havendo a notícia da chuva, já posicionam seus bens de valor em locais mais altos, né? Mas feito isso, se isso ainda não for suficiente, jamais tentar proteger seus bens materiais, arriscando a própria vida. Fecha as portas, volta depois para tentar resolver a Volta depois, situação. justamente. Quem está no carro, quem está no ônibus, olha a situação que a gente viu essa semana. O pessoal foi para o teto do ônibus porque foi enchendo, né? Para quem está nessas situações, qual é a dica? Bem, já estamos falando de uma situação dramática. A Sim. pessoa que não conseguiu perceber que ali havia um risco muito grande, ela já está dentro da inundação, né, da enchente ali, e ela está dentro do carro já desesperada. Então, quando os carros hoje em dia têm muita eletrônica, quando há um comprometimento desse comportamento eletrônico do automóvel, pode ser que ela não consiga sequer abrir os vidros do automóvel. Mas o mais indicado é que ela saia, por exemplo,
pegando seu extintor de incêndio e quebrando os vidros laterais do automóvel e se abrigando no teto e acionando aí o resgate, no nosso caso, 193. Sempre. Para aquela pessoa que viu uma outra numa situação de grande emergência e está achando que não vai dar tempo de chamar os bombeiros, chamar ajuda, o que ela deve fazer? Elisângela, é um comportamento totalmente desaconselhado a pessoa se arriscar ainda de fazer de uma vítima, aumentar o problema para duas vítimas. Se ela não tem treinamento, se ela não tem informação, ela não deve se arriscar a fazer isso. Nunca, né? Apesar do Jamais. desespero que a gente Apesar do sente. desespero, a gente sabe que a pessoa vai ficar ali desesperada. Se ela puder arremessar algum objeto que a pessoa possa flutuar, se agarrar, se manter um pouco mais segura, é o máximo que ela deve fazer. Jamais entrar na água da chuva. E liga para os bombeiros. Então, o telefone? 193. É isso aí, gente. 193. Muito obrigada pela participação, Bom então, dia. com a gente. Um ótimo dia.